Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que eu uso hoje o meu diário com um processo que eu chamo processo de descompressão. E principalmente, como é que isso me ajuda mentalmente a descomprimir a minha mente e, em segundo lugar, como isso me ajuda e muito no meu processo de criação de conteúdo todos os dias dentro das redes sociais. Eu quero te mostrar o passo a passo aqui para você entender como você pode ter, ao mesmo tempo, um processo de criação de conteúdo automatizado e natural, e que é um processo terapêutico ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você está trabalhando, está criando o conteúdo, você também está, de certa forma, revendo e vendo o que você está pensando. Você está descomprimindo a sua cabeça. Então é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Bora pro vídeo de fato agora. A primeira coisa, o que é o processo de descompressão? Basicamente, o processo de descompressão é eu pegar esse caderno aqui, eu pego esse caderno aqui e eu começo a escrever nele de forma natural com os pensamentos que vão aparecendo na minha cabeça durante o passar do dia. Eu vou te mostrar como é que eu faço o esquema de escrita, porque existe um esquema para tornar a coisa mais natural e também mais otimizada, tá bom? E daqui a pouco eu vou te explicar isso aqui. Mas antes eu quero explicar o conceito da coisa. Eu descomprimo a minha mente com as coisas que eu venho pensando. Preocupações, sentimentos, felicidades, resoluções, enfim. O que você vai escrever não tem tanta ordem. Você pode escrever o que você quiser. Porque, como eu disse, é um processo de descomprimir a mente. Então, você pode escrever ali coisas que você se sente feliz e que você queria expor de alguma forma para fora. Algo que está te preocupando, você não consegue entender porque aquela coisa está tão comprimida na sua mente, está tão confusa, que você precisa colocar em palavras para você até mesmo conseguir entender o que você está pensando e até mesmo ter boas tomadas de ações a partir daquilo. Felicidades que você foi tendo, então, coisas que aconteceram no seu dia, que você ficou feliz, que você quer deixar marcado de alguma forma, quão feliz você ficou em palavras, resoluções, enfim, coisas que você vai entendendo ao longo do tempo. O processo de descompressão é um processo que você se autoconhece, é um processo terapêutico mesmo, porque muitas vezes a gente acha que a gente entendeu alguma coisa, é como se você estivesse na escola. O professor falou, você escutou ou você viu a coisa, mas na hora que você vai responder uma pergunta, quando você vai explicar para alguém, a coisa é diferente, porque aí você percebe que você não entendeu a coisa de fato. E é exatamente isso que acontece com a nossa mente. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, a gente vê a coisa acontecer, a gente experimenta a coisa, a gente viveu a coisa, só que a gente não consegue explicar isso de forma clara. E isso é ruim pra gente, porque a nossa cabeça começa a ficar comprimida de tantos entulhos, digamos assim. E quando você tem esse processo de escrita, você consegue entender até mesmo como você está pensando, o como você está articulando as ideias na sua cabeça e você consegue, de fato, tomar melhores decisões. E ao longo do tempo, quando eu fui fazendo esse processo, eu descobri que eu poderia usar isso aqui para criar conteúdo, simplesmente para criar conteúdo, porque isso aqui é basicamente quem é o Cris hoje. Porque, como eu te disse, ao longo do dia, eu sempre abro um bloco diário e coloco o horário, depois vou colocando anotações de coisas que vai acontecendo durante o dia. E essas coisas são, como eu disse, resoluções, sentimentos, felicidades do que o Cris está sentindo. E nada melhor para criar um conteúdo com storytelling, por exemplo, do que essas coisas, essas anotações. Então, o que eu pensei? Eu falei, porra, eu vou começar agora a usar um processo que, ao mesmo tempo, é um processo terapêutico, é um processo que vai me ajudar a entender os meus sentimentos, as minhas felicidades, os meus pensamentos de forma geral. E, ao mesmo tempo, essas coisas vão me entregar insumos para mim criar conteúdo que é o meu ofício, que é o ofício da maioria das pessoas que me acompanham também. Então, muitas vezes você fala para mim assim, eu não sei criar conteúdo com storytelling, eu não sei usar da minha história, eu não sei tornar o conteúdo pessoal, o meu conteúdo passa desapercebido. Muitas vezes é porque você não está colocando pedaços de coisas reais no seu conteúdo, o seu conteúdo está abstrato. Como fazer tal coisa? Se a pessoa fazer um Google, ela acha o mesmo conteúdo que está no seu perfil, que você está criando, que você está postando, ela acha lá dentro do Google. Agora, quando você coloca pitadas da sua história, pitadas de pensamentos, de felicidade, de sentimentos, de resoluções, de coisas que vão acontecendo com você, naquele conteúdo que seria padrão, a partir desse momento você tem um conteúdo que tem uma vida, que tem história, um conteúdo palpável, que se identifica com as pessoas que estão vendo aquele conteúdo. Então agora eu vou te mostrar como é que você faz esse processo na prática aqui dentro do caderninho, tá bom? Então é basicamente o seguinte, eu sempre abro aqui em cima, na parte da data, né, uma parte... eu coloco a data do dia na parte de cima do caderno, normal, 24/8/2014, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. E logo depois, o que eu faço? Como é que eu faço a divisão da coisa? Eu divido mais ou menos assim. Eu coloco o horário do pensamento e o pensamento em si. Então fica mais ou menos assim. Ele tá aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar pra você na tela com um desenho pra você poder entender melhor. Então aqui eu fiz esse desenho pra você poder entender melhor. Como é que eu faço? Eu pego a folha aqui do diário, né? Que é um diário que eu fico acompanhando ele durante o meu dia inteiro. Ele fica do meu lado 24 horas por dia. Eu coloco a data, eu sempre abro a data
na folha, né? E a partir dessa data eu coloco todas as coisas que eu vou precisar do dia. E aí, de forma subsequente, eu coloco o horário daquele pensamento e eu levo a quantidade de linhas que for necessário para colocar aquele pensamento. Pode ser uma linha, pode ser 10 linhas, pode ser 2 folhas, pode ser uma folha, enfim. Aí você pode ficar à vontade para você escrever e se sentir livre para descomprimir a sua mente. Então vamos supor que eu tenha usado mais ou menos até aqui, né? Vou até pintar essa linha para você conseguir entender. Eu usei até aqui, beleza. Esse pensamento foi um pensamento que eu já coloquei aqui. Beleza, ele tá lá. Agora eu posso usar ele para criar conteúdo posteriormente. Aí vamos supor que eu tive uma outra ideia quando foi, sei lá, 12:03, né? Tive outro pensamento aqui. O que eu faço? Eu coloco a data aqui no início da folha e aí eu começo a escrever na parte de baixo, nas linhas subsequentes, beleza? Então, assim eu vou até o final do dia, até o último horário. E aí, no dia seguinte, eu abro de novo uma nova data e começo o mesmo processo novamente. O que acontece? Quando eu vou criar um conteúdo, seja um journal, que é os e-mails que eu mando, inclusive se você quiser se inscrever no meu e-mail, eu vou deixar aqui um link aqui para você se inscrever abaixo também, na minha lista de e-mails. Ou, quando eu vou usar essas coisas para criar um vídeo no YouTube, como esse aqui, eu já pego no mesmo dia e já crio o conteúdo. Então, eu vou pegar isso aqui, por exemplo, eu posso criar qualquer tipo de conteúdo, eu posso criar uma sequência de stories, por exemplo. Eu pego esse pensamento que eu tive, por exemplo, vou pegar o exemplo real que aconteceu comigo hoje, ó. Hoje de manhã eu tava vendo um stories e o cara falou sobre um garçom que ele tava dando sorriso. Era um cara feliz, alegre, tava mostrando felicidade no trabalho. Eu falei, caraca, né? É realmente, porra, muito bom quando você vai num restaurante, você vê um cara alegre te atendendo, um cara sorrindo, um cara bem humorado ali. O cara, tipo, te abraça mesmo e você se sente bem no local. Diferentemente quando você tá de mau humor. A gente, né, muitas vezes acorda de mau humor já. E o que eu fiz com isso aqui, com esse pensamento? Eu compartilhei nos meus stories, eu fiz uma sequência de stories. Eu vou deixar aqui na tela pra você ver mais ou menos a sequência como é que foi. Então, dessa mesma forma, eu posso usar também essa mesma passagem aqui, esse mesmo pensamento que eu coloquei no caderno, eu posso usar para criar um e-mail, eu posso usar para criar um vídeo no YouTube, eu posso usar para criar um carrossel, um Reels, que seja. Então, o meu caderno de descompressão, ele acabou de se tornar para mim um caderno de conteúdo também. Ao mesmo tempo que, como eu te disse, eu tenho um processo terapêutico, eu também, a partir dos acontecimentos do meu dia, eu tenho insumo para temperar os meus conteúdos. Obviamente que tem coisas aqui que eu não vou querer compartilhar e que eu não vou ter ideia. Às vezes eu quero só escrever ali porque eu quero e é isso. Eu não vou poder compartilhar conteúdo nenhum com essa ideia. Só que muitas coisas que vão deixar ou que deixariam o seu conteúdo mais rico, um conteúdo que tem história, um conteúdo único, você deixa passar porque você não anota as coisas. Tem muitos acontecimentos no seu dia a dia que aconteceram até então no seu dia agora que você simplesmente não anotou. São pensamentos, são palavras que você escutou, que você falou, foram atos, foram omissões, foram mentiras, foram alguma coisa. Sempre vai acontecer. A nossa vida, a vida do ser humano é assim. É feita de vários atos subsequentes. Quando você anota essas impressões que você, pessoa que está vendo esse vídeo, o como você teve a impressão, como você leu essa coisa internamente e você coloca no caderno, você a partir de então tem insumo para você poder, primeiro, criar conteúdo e também o segundo, né, como primeiro, segundo, você tem processo terapêutico acontecendo ali, você tem um processo terapêutico acontecendo. E é exatamente por isso que eu estou usando hoje esse método de criação, porque esse método, ele me permite ter um conteúdo mais rico, um conteúdo mais diferente. Ao mesmo tempo que eu gero autoridade com o meu conteúdo, porque as pessoas vão começar a aprender comigo coisas da minha profissão, que é a criação de conteúdo, você pode fazer isso mesmo sendo um nutricionista, um terapeuta, um personal trainer, um psicólogo, o que seja, você pode fazer esse mesmo processo. Ao mesmo tempo que a pessoa está aprendendo algo de útil comigo, algo que ela poderia aplicar na vida dela, algo que vai levar a minha autoridade perante aquela pessoa que está me ouvindo, porque eu estou ensinando algo para ela, da mesma forma que está acontecendo nesse vídeo aqui, eu também estou colocando pitadas de pedaços de pensamento do Cris. Eu estou temperando aquele conteúdo que seria um conteúdo Google com coisas reais, coisas palpáveis, com pensamentos, com sentimentos. E é basicamente isso que é um conteúdo com storytelling. E é por isso que eu estou usando esse método de criação de conteúdo que eu elaborei nos últimos dias e venho usando e está me ajudando muito a criar conteúdo. A partir do momento que eu comecei a utilizar isso aqui, eu percebi o quão rico é o meu dia a dia e o quão que eu posso tornar o meu conteúdo mais interessante para as pessoas. Eu não preciso criar aquele conteúdo chato, maçante que as pessoas não aguentam ler, que ninguém curte, que ninguém vê, que ninguém quer saber. Eu posso criar conteúdos interessantes, conteúdos com que as pessoas sintam identificação e desejo de acompanhar, porque existe alguém atrás daquele conteúdo
técnico, aquele conteúdo que poderia ser um conteúdo Google, só que agora não é mais. Por quê? Porque ele está temperado com outro pedaço da minha história. Então, se você acha que esse processo aqui, né, que é um processo, como eu disse, é um processo terapêutico, onde a gente usa o caderninho, basicamente, para escrever, é um processo de escrita, é um processo que você faz manualmente para depois você passar para o computador e compartilhar com as pessoas. Se você curtiu, não esquece de curtir esse vídeo aqui também. Deixa esse curtir e se você quiser também comentar alguma coisa, caso você tenha curtido esse processo, alguma dúvida, alguma resolução que você teve, pode comentar também que a gente vai trocar uma ideia aqui nos comentários também. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, falou e fui.